Olá, olá, meus amores, boa tarde. Vejam só, a nossa aula de hoje nós teremos a correção da atividade anterior, né? Uma vez que estamos vendo ainda o conteúdo, né, de campo magnético, eletromagnetismo, e nós estamos abordando agora o conteúdo de raio. Então, para dar uma recapitulada aqui, como funciona o conteúdo de raio, porque adiante nós vamos, na nossa próxima aula, de amanhã no caso, nós vamos começar a identificar o período, certo? Do movimento de carga em um campo magnético. Então, é necessário que a gente assimile bem o que é o raio. O raio é a metade, de uma forma bem assim, simplificada. O raio, ele é a metade, tá, de uma circunferência. É a metade de uma volta de uma circunferência. E o período vai ser a medida total que aquela circunferência tem, certo? Então, vejam só, voltando para raio, porque esse conteúdo aí a gente vai ver amanhã. Voltando para raio, eu vou dar uma recapitulada aqui para vocês identificarem melhor. Então, eu vou tentar exemplificar aqui para vocês. Vou usar uma folhinha. Se nós temos um plano aqui, certo? Com vetores, ok? Se nós temos plano com vetores, eu tô colocando esse xizinho porque está entrando, essa carga, ela está entrando no plano, tá? Esse campo magnético, ele está entrando no plano, na verdade, certo? Tanto o xizinho quanto o x dentro desse ciclo. Feito, a gente identificou em uma das nossas aulas. Eu tenho o meu vetor B nesse sentido aqui, certo? Na minha direita. Assim como eu tenho o meu vetor velocidade também para a minha direita. Ok? Então, digamos que, se eu tenho uma partícula aqui, eu lanço uma partícula, vou colocar mais para cá. Se eu lanço uma partícula, tá? Uma partícula positiva por entre essa brecha, digamos assim, que temos aqui, certo? Eu vou lançar por aqui essa partícula, certo? Então, essa partícula, ela vai entrar formando um ângulo perpendicular aos demais ângulos. Por quê? Porque ela vai entrar reto. Ela vai formar, então, um ângulo de 90 graus, certo? Então, aí eu identifico que ela entra perpendicularmente aos outros vetores. Se ela entra perpendicularmente, ela vai ter que tomar alguma direção. Não sei se ela vai para minha direita, se ela vai para minha esquerda. Eu não sei o que vai acontecer. Para identificar o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber aplicar a regrinha da mão esquerda. Vou colocar aqui nos meus dedos os vetores, certo? Para facilitar. E vocês compreenderem. Pronto, então eu tenho aqui, né? Lembram? Força, campo, velocidade. Força, campo, velocidade, tá? Força, campo, velocidade. Então eu vou aplicar a regrinha da mão esquerda. Deixa eu só afastar aqui para ver se eu consigo posicionar melhor. Então, vejam só. Eu já identifico através desse xizinho aqui que esse campo magnético ele está entrando no plano. Ai, meu Deus. Essa força, ele está entrando no plano, certo? Eu sei que ela está para dentro, porque eles nos representam pelo xizinho. Então, aplicando a regrinha aqui, a minha velocidade, aliás, o meu vetor campo, tá? Esse B, ele está direcionado para onde? Para minha direita. Então, ele tá para cá. Sendo que eu sei que ele está entrando no plano, certo? Se ele está entrando no plano, eu não posiciono para minha direita. Eu vou posicionar para a folha, porque a folha, nesse caso, é o plano, certo? O vetor B, ele está entrando no plano, ok? O vetor velocidade, ele está para a minha direita, assim como está aqui, ó, tá para a minha direita. Vetor B entrando no plano. Vetor V, que é velocidade, para a minha direita. E nesse caso aqui, a força, eu já sei que ela vai... Porque eu não consigo, né? Esticar meu dedo aqui certinho. Mas eu sei que essa minha força, ela vai para a minha esquerda, certo? Ela vai ter que tomar alguma posição. Para a direita ou para a esquerda. Ela vai para a minha esquerda, ok? Então, quando essa partícula for lançada aqui, quando ela entrar aqui, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Mais ou menos, esse movimento aqui. Um movimento semicircular, certo? Então, se eu identifico isso, logo eu sei que existe um raio, certo? Que a gente vai trabalhar o lançamento dessa partícula através do cálculo de raio. Então, nesse caso, eu teria a metade de uma circunferência, teria uma semicircular, no caso, representada por 2R, ok? Pronto, isso daqui, certo?
é para vocês identificarem mais ou menos o que acontece, ok? Isso daqui é quando a gente trabalha o raio, certo? Porque equivale a uma meia volta dessa circunferência, no caso, a metade. E o que a gente vai ver amanhã, ele está se referindo a uma volta completa da circunferência, certo? Então, mas isso aqui foi só pra gente dar uma recapitulada rápido, certo? E agora a gente vai resolver o exercício que ficou da semana passada. Só um momentinho aqui. Foram duas questões. Onde a primeira questão, ela diz o seguinte. A primeira questão, ela nos diz o seguinte. Uma partícula cuja razão massa-carga, se vocês observarem, ele já dá a razão aqui. Ele não dá nem a massa nem a carga separada. Ele já dá a massa-carga junto. Ele não dá a razão separada, na verdade. Certo? Dá a massa-carga junto. É igual a 1,00 vezes 10 elevado a menos 2 quilos por coulomb. Penetra em um acelerador de partículas com velocidade igual a 2,50 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo, passando a descrever uma órbita circular de raio igual a 1,00 vezes 10 elevado a 3 metros, sobre a influência de um campo magnético perpendicular ao plano da órbita. O módulo do campo magnético é... Então, se a gente observar o que ele vem nos dando, de início, ele nos dá a massa-carga, certo? Ele está nos dando aqui a massa-carga já, e ele disse que é igual a 1,00 vezes 10 elevado a menos 12 quilograma por coulomb. A velocidade que ele nos dá é igual a 2,50 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. E o raio, ele vem nos dando o raio, nesse caso, né? No caso, ele vai querer saber o módulo do campo magnético, porque o raio ele já vem nos dando. O raio é igual a 1,0 vezes 10 elevado a 3 metros. Pronto. Nós temos aqui... Nós temos aqui os dados que ele nos deu. E nós temos a fórmula, que é... Essa fórmulazinha, eu esqueci de passar pra vocês, gente. Ela é conhecida como... Para facilitar, alguns macetes, né, que são criados para facilitar no aprendizado. Então, essa fórmula, ela é conhecida como Habib me vê um quibe, certo? Então, se vocês forem procurar na internet e tal, tem sempre um macetezinho para essa fórmula. Habib me vê um quibe, ok? Mas daí você precisa entender a questão, porque a fórmula você tira de letra. Então, nesse caso, gente, eu tenho aqui os dados. Eu vou lançar esses dados nessa fórmula. Lembrando que a razão já é dada a massa-carga. Ele não tá dando separado, ele tá junto, massa-carga. Então, aqui, eu só preciso substituir aqui em cima, tá certo? Esse valor. Deixa eu colocar aqui. Vejam só, gente. Como eu tenho 1 vezes 10 elevado a 3, não há necessidade de eu colocar esse 1,00, porque vai dar o próprio 10 elevado a 3. Então, eu já vou colocar diretamente aqui o 10 elevado a 3. Eu já tô substituindo, tá certo? Não é o raio que ele vem nos dando na questão, então eu tô substituindo. 10 elevado a 3 é igual a massa-carga, que ele vem nos dando aqui, certo? Mais uma vez, não há necessidade de eu colocar esse 1,00, porque vai dar isso aqui, certo? É igual a 10 elevado a menos 12 vezes a velocidade, aí eu coloco completo, certo? Porque daí é diferente de 1, isso aqui. O 1, na verdade, a gente não coloca, porque qualquer coisa vezes 1 vai dar a própria qualquer coisa. 2,50 vezes 10 elevado a 6. Tudo isso sobre B. Quem é B? Eu não sei quem é B. Vai ser o que eu vou descobrir, ok? Então, pronto. Nesse caso, temos aqui isso. E agora, a gente resolve, né? Cálculos matemáticos, que a gente já é acostumado a fazer. A gente simplesmente vai resolver isso aqui. Então, eu vou trocar aqui os termos, né? Porque eu quero saber quem é B. B vem pra cá. Vou repetir todo o restante. 10 elevado a menos 12 vezes 2,50 vezes 10 elevado a 6 sobre 10 elevado ao cubo, ok? Nesse caso, ó, quando a gente tem uma potenciação em denominador e a gente vai lançar ela para o numerador, a gente inverte o expoente aqui dessa potência, né?
É como se fosse uma divisão, então eu vou inverter. Se esse expoente tá positivo, ele vai vir aqui pra cima negativo. Pronto, gente. Agora, o que é que a gente faz? A gente vai fazer o que eu acabei de falar. A gente vai transformar esse denominador em numerador. Nesse caso, a gente precisa inverter o sinal desse expoente, para que a gente consiga resolver a questão. Isso daqui são cálculos matemáticos que nem precisaria estar focando nisso, né? Porque a gente já sabe. Tô repetindo tudo. E esse 10 elevado ao cubo, ele vai vir para cá como 10 elevado a menos 3, ok? E agora é só a gente solucionar. B é igual, vou repetir, esse número não tem com quem multiplicar. E aqui eu vou aplicar a propriedade das potências, certo? Nós percebemos que as bases são iguais e agora a gente repete a base. A gente repete a base e soma os expoentes, ok? Então, eu tenho menos 12 mais 6, então eu fico com menos 6. Menos 6 com menos 3, menos 9, certo? Então, tá aqui o resultado da nossa questão. Sendo que, na nossa atividade aqui, existem as alternativas, né? Então, o cálculo encontrado foi 2,50 vezes 10 elevado a menos 9. Sim, gente, a unidade vai ser dada pelo Tesla, certo? Então, a alternativa B é a alternativa correta, ok? Algumas pessoas enviaram para mim essa atividade sem o cálculo, gente. Então, sempre que a gente tem uma questão de assinalar, a gente precisa colocar o cálculo, né? Porque como é que a gente sabe o resultado sem calcular? Então, a gente precisa anexar o cálculo. A segunda questão, ela diz o seguinte. No campo, o vetor B é constante em todos os pontos. Tem módulo B, eu já vou anotando aqui do lado, certo? Vou usar o outro lado da folha. Tem módulo B, é constante em todos os pontos, né? Tem módulo B, que é dado por 0,50 Tesla, no caso, e está orientado perpendicularmente para dentro do plano da figura. Uma partícula de massa é igual a 2,0 vezes 10 elevado a menos 18 quilogramas. E a carga positiva, que é dada por 6,0 vezes 10 elevado a menos 12 coulomb. Penetra nessas linhas de campo, com velocidade de módulo, ele nos dá a velocidade também, igual a 3,0 vezes 10 elevado a 4 metros por segundo. Então, determine o raio dessa trajetória. Nesse caso, ele está querendo o raio dessa questão, né? No outro ele queria o módulo, nesse daqui ele já vem querendo o raio. Então, é simples, a gente vai substituir também, certo? A gente vai substituir também tudo nessa fórmula aqui, né? Rabi me veio um quibe. Então, eu vou colocar aqui R é igual a M vezes V sobre QB. Então, raio é igual... Substituição agora, tá, gente? Eu vou substituir, certo? Pelos valores que temos aqui. 2,0 vezes 10 elevado a menos 18 vezes 3,0 vezes 10 elevado a 4. Tudo isso dividido por 6,0 vezes 10 elevado a menos 12 vezes 0,50, né? Então, agora é só solucionar. Cálculo matemático também. Eu vou fazer a multiplicação, certo? Aqui, do que a gente consegue multiplicar e depois aplicar a propriedade aqui da potenciação, tá? Deixa eu fazer o cálculo separado por parte. Aqui, raio é igual, né? Aqui eu vou fazer o quê, gente? Aqui eu vou fazer a divisão, tá? De 6,0, de 6 por 3, que vai dar 2,0. Vezes, aplicando aqui a propriedade, certo? Então, como é que fica? A gente precisa fazer o quê? A gente repete, certo? Aqui eu tenho quociente de potências de bases iguais e expoentes diferentes. Observem que nesse caso é diferente, a gente não vai transformar denominador em numerador, a gente vai aplicar a potência aqui do jeito que está. Eu repito a base e subtraio os expoentes, não é isso? Então, eu tenho
menos 14, menos 12, certo? Então, solucionando isso aqui, eu tenho menos 14 mais 12, que é igual a menos 2. Então, a minha resposta será 2,0 vezes 10 elevado a menos 2. Ok? Vocês entenderam o que foi feito? Eita, passou aqui por cima. Então, é isso, gente. Nós substituímos, né? A gente precisa ler com atenção a questão. A gente substitui na questão essa situação aqui, todos os valores, e depois a gente resolve cálculos matemáticos simples, que a gente é acostumado a fazer normalmente, aplicando as propriedades da potência, trabalhando com as operações, e é isso. Então, vocês façam as alterações aí no caderno de vocês, caso necessário, viu? E amanhã a gente volta vendo o período, certo? Compreendendo a ideia de período do raio, em relação ao raio campo magnético.